Opa, eu sou Marcelo Neves e seja bem-vindo a mais um vídeo do canal. Aproveita, já dá o seu like aqui embaixo e assina o canal para receber cada vez mais conteúdo. Hoje eu quero compartilhar com você as 10 principais dicas que eu compartilho no meu curso sobre escrita de histórias de usuário. Primeira dica, evita a palavra usuário. Por que isso? Porque quando você está usando a palavra usuário, significa que você não entende quem está lá do outro lado. Significa que você está colocando todas aquelas pessoas no mesmo balaio, no mesmo saco. É como se você dissesse o seguinte, eu tenho aqui um monte de gente que vai usar o meu sistema, a minha solução. E você sabe que não é bem assim. Você sabe que as pessoas têm necessidades, têm desejos diferentes. Então, para de usar a palavra usuário na escrita de histórias de usuário e procure entender quem são essas pessoas. Uma boa dica é a construção de personas. Nem sempre, segunda dica, nem sempre você vai ter que utilizar aquele modelo clássico para escrever história de usuário. Lembra do modelo clássico? Eu, como persona, o papel, quero ação para conseguir certas coisas. Então, esse modelo é um modelo clássico, mas você pode utilizar um modelo seu, algo que você desenvolve. Então, não se prenda a esse modelo clássico. Cuidado, muito importante. Comece com os épicos. Essa é a minha terceira dica. Então, existe uma tendência muito grande nossa de querer começar já no detalhe, de já querer descrever as histórias que estão prontas para implementação, para que o time possa chegar lá e puxar. Faz isso não. Começa e cria os épicos. E aí, com o tempo, você vai fatiando cada um desses épicos, vai decompondo à medida em que você vai entendendo cada vez melhor o que realmente precisa ser feito. Quarta dica, utiliza ou tenha em mente sempre o acrônimo INVEST. Então, quando você vai escrever história de usuário, lembra, ela tem que ser independente. Procura criar ou escrever histórias de usuário independentes. Ou seja, que elas tenham um mínimo de dependência entre si. É claro, a gente sabe que isso nem sempre é possível. Algumas histórias vão precisar que outras histórias tenham sido implementadas antes. Mas na medida do possível, procura descrever histórias independentes. Elas têm que ser negociáveis. Então, história de usuário não é um contrato, não é uma nota promissória que alguém vai lá e escreve e não pode mudar, não pode excluir. Nada disso. Ela pode ser removida lá do backlog, ela pode ser modificada do backlog a qualquer momento. Ela tem que ser valorosa. Então, o valor tem que estar muito bem claro. E esse valor não é um valor para o time de desenvolvimento. Não, é o valor para o cliente, para aquela pessoa que vai usar aquela implementação daquela história. Então, esse valor tem que estar muito bem evidente e claro para o time de desenvolvimento. Por quê? Porque depois que o time puxa a história de usuário e leva, então, para implementar durante o ciclo de desenvolvimento, durante a sprint, esse time, sabendo qual é o valor, aí ele vai utilizar o melhor dos seus recursos, o time, para poder criar funcionalidades que entreguem aquele valor. E olha, quinta dica que eu tenho aqui anotado no meu computador é o seguinte: lista os critérios de aceite e enriqueça esses critérios de aceite com os cenários BDD. E olha, muito cuidado. Por quê? Os cenários BDD, lembra? Dado que isso faz então aquilo lá. Cuidado com os cenários BDD. Eles enriquecem bastante o entendimento daquela história. Eles fornecem contexto para que se entenda o que está acontecendo ali. Só tem um detalhe.
Quando você estiver escrevendo os cenários BDD, você está descrevendo cenários de negócio, comportamento. Cuidado para não descrever, para não criar cenários assim. Dado que o cliente ou o usuário, cuidado, pressiona o botão no sistema. Não. Na verdade, você tem que descrever cenários de negócio. Quando você tem ali uma descrição do usuário com o sistema, isso te lembra alguma coisa? Te lembra, né? É o caso de uso, e esse não é o objetivo ao escrever ou ao descrever cenários. O objetivo é que você descreva cenários de negócio. Muito cuidado aqui. A sexta dica é a seguinte: detalhe a história, e nem sempre você vai ter toda a informação, né? Então você tem que detalhar a história. Nem sempre aquela história de usuário, por exemplo, como vendedor eu quero consultar produtos para visualizar minha comissão. Será que essa história ela tem as informações suficientes para o implementador, né, para os desenvolvedores, para o time puxarem no início de uma sprint e identificarem aquilo que precisa ser feito? Nem sempre. Então você vai precisar fazer o quê? Detalhar essas histórias. Tudo vai depender do nível de maturidade do teu time, do time com quem você está trabalhando. Pode ser que uma história escrita nesse modelo clássico seja o suficiente para um time, para outros pode ser que não. Pode ser que você tenha que enriquecer ainda com mais detalhes. Sétima dica: história de usuário é meio, não é fim. Deixa eu te explicar isso. Eu estava numa empresa, depois de ter dado treinamento em company para essa empresa, eu estava dando consultoria para o time de desenvolvimento. E aí, de repente, passou lá longe o gestor e ele veio até a sala. Ele começou a olhar e falou o seguinte: tô vendo que vocês não estão mais usando métodos ágeis. E a gente ficou sem saber o porquê, né? Porque a gente, na verdade, estava usando sim. No caso, estava usando o Scrum. E junto com o método Kanban. E aí, a gente perguntou: mas por que você está dizendo isso? Eu não estou vendo nenhuma história de usuário. Pois é. Muita gente no mercado vai te dizer que se você não está usando história de usuário, então você não está sendo ágil. Ou você não está utilizando os métodos ágeis. Então lembra o seguinte: ser ágil é meio, né? A gente não quer ser ágil, o que a gente quer é entregar resultado que realmente entregue valor para o teu cliente, atinja ou satisfaça as necessidades do cliente. Ser ágil é apenas uma consequência, ou utilizar métodos ágeis é uma consequência. Da mesma forma acontece com as histórias de usuário. Se você não está usando história de usuário, está usando um outro artefato, alguma outra coisa parecida com uma história de usuário, mas está lá entregando de forma iterativa, incremental, está trabalhando no desenvolvimento evolutivo da solução, por que não? Você está fazendo agilidade, né? Você está entregando de forma ágil. Oitava dica para você. Lembra que eu falei que você precisa detalhar a história de usuário e nem sempre aquele modelo clássico ele tem quantidade suficiente de informação para os desenvolvedores? Pois é. A minha dica para você é o seguinte: para toda história de usuário, você precisa avaliar ela do ponto de vista das 7 dimensões de um produto de software. Lembra quais são essas dimensões? Usuário, dado, ação, dados, né? Controle, interface, ambiente, atributo de qualidade, controle. Eu estou com a minha colinha aqui do meu lado para não esquecer. É isso mesmo. Então, para cada história de usuário, você precisa olhar essa história do ponto de vista dessas 7 dimensões. Qual é o produto disso? Qual é a consequência? Quais são os benefícios disso? Você vai ganhar uma maior riqueza de detalhes para entender aquela história e olha, o teu time de desenvolvimento vai te agradecer pelo resto da vida quando você olhar essa história e detalhar ela do ponto de vista dessas 7 dimensões. Nona dica: histórias de usuário são lembretes para uma conversa no futuro. Então,
toma cuidado para não querer muito cedo começar a detalhar ou incluir muitos detalhes na história de usuário, achando que, não, eu preciso colocar esses detalhes, senão eu vou perder essa informação. É claro, se você tem aquela informação e você quer detalhar aquela história, por exemplo, com um desenho de uma tela, com, por exemplo, um desenho de um processo, não tem nenhum problema não, tá? Mas você precisa ficar muito atento para não fazer aquilo que a gente fazia lá no Cascata, no ágil, né? Cuidado para não querer tirar as informações do cliente, se é que ele tem, e começar a detalhar muito cedo as histórias de usuário. E por último, cuidado com o design empírico versus design participativo. O que é isso? Design empírico pare de perguntar para o teu cliente o que ele quer, como resolver o problema dele. Muitas das vezes ele não vai entender. Muitas das vezes ele não vai saber te responder. Começa a adotar a partir de agora, e é o que a gente faz dentro dos métodos ágeis, um design participativo, onde o cliente não é uma parte do outro lado, onde ele está do outro lado da mesa, sendo questionado, sendo perguntado sobre o que você quer. Não, no design participativo, o teu cliente escreve junto com você, junto com o time, as histórias de usuário. É uma outra abordagem, é uma forma diferente da gente trabalhar, onde a criação da solução é feita a 4 mãos. 2 do time técnico, do time de solução, e 2 do time de cliente. Bem, espero que você tenha gostado bastante dessas 10 dicas de histórias de usuário, e eu estou correndo o Brasil inteiro com o meu curso O Analista de Negócios Ágil, onde eu ensino para analistas e profissionais que querem trabalhar com análise, como ser ágil, como fazer análise nesse mundo ágil que a gente tem, né? Até porque a agilidade está devorando o mundo. Obrigado por ter assistido esse vídeo. Até o próximo vídeo e um grande abraço.